Fala galera, beleza? Hoje o nosso papo de escola é sobre conjuntos numéricos. Antes da gente começar, segue a gente no YouTube, segue a gente no Instagram. Eu sou o professor Raul e vou conversar com vocês sobre matemática. Bora lá? Bom, conjunto numérico surgiu para atender às necessidades do homem. Ele vai evoluindo de acordo com a evolução da nossa civilização. Primeiro conjunto numérico que surgiu é o conjunto dos números naturais. O que são eles? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, até o infinito. Nos números naturais eu tenho bem definido quem é sucessor e quem é antecessor. Sucessor é quem vem depois, antecessor é quem vem antes. Quem é o sucessor do 3? O 4. Quem é o antecessor do 3? O 2. Eu vou passar de forma bem superficial a nossa conversa sobre conjuntos hoje, mas em um outro momento a gente vai aprofundar e falar das operações em cada um desses conjuntos. Mas então, conjuntos dos números naturais são esses, e por que ele surgiu, hein? Ele surgiu para quantificar. Quando eu quero contar ali a quantidade de ovelhas que eu tinha, que eu faço aquela correspondência, uma pedrinha para uma ovelha, duas pedrinhas para duas ovelhas. Isso serve para a produção de milho, para qualquer produção que eu tenha nesse sentido. Então, números naturais a gente usava para quantificar, contabilizar. É o primeiro conjunto que surgiu. Não era escrito dessa forma que a gente escreve hoje, tá? Essa escrita 0, 1, da forma que a gente escreve, ela foi surgindo ao longo da história, que em outro momento também a gente conversa sobre isso. Próximo conjunto, o que aconteceu? Só o conjunto dos números naturais não era suficiente, eu precisava ampliar esse conjunto. Quando vai surgindo as grandes civilizações, eu preciso resolver equações, existe a relação comercial, enfim, surge ali a necessidade do número negativo. O número negativo ele surge para representar, por exemplo, a dívida, para representar ali o valor de x em uma equação que é um valor negativo, para representar hoje a temperatura abaixo de zero, a altitude abaixo de zero. Beleza. Quem são os números inteiros, então? Menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. Detalhe, ele é infinito para os dois lados. Então, menos 1, menos 2, menos 3, até menos infinito. 0, 1, 2, 3, até mais infinito. Galera, é uma ampliação do conjunto dos números naturais. Eu tinha um conjunto que não atendia às minhas necessidades, então eu decidi ampliá-lo. Ele é representado pela letra Z, e os números naturais estão dentro dos números inteiros. Todo número natural é inteiro. Eu digo que os naturais estão contidos nos inteiros. O conjunto dos números naturais está contido no conjunto dos números inteiros. Beleza. Seguinte, não era suficiente também. Mais uma vez vem a necessidade de ampliação desse conjunto, agora do conjunto dos números inteiros. Eu vou ampliá-lo. Por quê? Eu precisava lidar com divisões não exatas, eu precisava lidar com frações, eu precisava trabalhar com esses números decimais, né? E aí surge um novo conjunto, conjunto dos números racionais. O conjunto dos números racionais está escrito aqui de forma algébrica, x tal que x é igual a sobre b. O que isso significa? Que ele é todo número que pode ser escrito como uma fração. Um número decimal exato, ele pode ser uma fração? Pode. O número natural 5, pode ser uma fração? Pode. Então, todo número que pode ser escrito como fração, ele é um número racional. Dessa vez eu não consigo numerar igual eu consegui fazer com os números inteiros, por isso que a gente faz essa representação algébrica, porque quem vem depois do 1 agora? Eu não consigo definir bem. Eu sei a ordem, eu sei quais números são maiores que 1, quais números são menores que 1, mas depois do 1 aqui, quem que vem depois do 1? É o 1,1? Ou é o 1,01? Ou é o 1,001? Enfim, devido a esse motivo, eu não consigo descrever o conjunto da forma que eu descrevi lá antes. Eu poderia colocar alguns exemplos. Por exemplo, 0,5, 0,2, 3 sobre 5. E também está contido nesse conjunto as dízimas periódicas. O que é uma dízima periódica? É um número decimal que tem um período. Por exemplo, 1,666666 e nunca acaba. 1,1222222. 1,12121212. 3, enfim. Dízima periódica é um número decimal que nunca acaba e ele tem um período na parte decimal. Olha só então, é uma ampliação do conjunto dos números inteiros. Ó, começou nos naturais, ampliou, veio os inteiros, ampliou, veio os racionais, beleza? Seguindo aqui, o que acontece? Agora não é uma ampliação. Existem alguns números que não podem ser escritos como uma fração. E quando eu
Quando o homem foi resolver algumas equações, ele se deparou com esses números. Por exemplo, raiz de 2. Raiz de 2 não pode ser representado por uma fração. Quem tiver curiosidade, dá uma olhadinha no Google, que tem as demonstrações, tá? Vários sites bacanas que tem as demonstrações de por que raiz de 2 não pode ser representado por uma fração. Essas raízes não exatas são todas números irracionais. Toda dízima não periódica é um número irracional. O que é uma dízima não periódica? O π, por exemplo, as casas decimais de π lá, 3,14, 15, 9, o restante, eu não consigo prever, não existe um período, né? Esses são os números ditos irracionais. Não é uma ampliação do conjunto dos racionais, porque agora ou o meu número é irracional ou o meu número é racional. E aí, para juntar os dois, eu crio um novo conjunto, que é o conjunto dos números reais. O conjunto dos números reais nada mais é que a união dos racionais com irracionais. O conjunto dos números reais é o mais trabalhado a nível de ensino médio e a nível de ensino superior também. Os números reais, então, eles são os naturais, os inteiros, os racionais, os irracionais, todos estão contidos nos números reais, e ele é a última ampliação que a gente tem até o momento para nível de ensino médio e para quem não quer aprofundar tanto. Se você deseja aprofundar, existem outros conjuntos que a gente vai conversar aqui também sobre o conjunto dos números complexos, e existe outro que é o conjunto dos números hipercomplexos, que é para quem quer aprofundar mais. Mas em resumo, bora resumir então, conjunto dos números naturais, 0, 1, 2, 3, 4, 5, até mais infinito, primeiro conjunto que surgiu, ele foi ampliado e agora existe o conjunto dos números inteiros, que são os naturais e os negativos. Cuidado, os negativos inteiros, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, até menos infinito. Conjunto dos números racionais, todos os negativos, todos os naturais, e agora vem as frações, os números decimais, o 0,5, o menos 0,5 é um número racional, ele entra aqui. As dízimas periódicas, 1,111 e assim por diante. Esses são os números racionais, lembrando da ordem e da ampliação. Beleza, os racionais não era o suficiente, a gente criou um novo conjunto dos números irracionais, que são as raízes não exatas, e números e dízimas não periódicas, e para juntar tudo isso, números reais. Galera, espero ter ajudado vocês. Na próxima aula a gente vai aprofundar sobre cada um desses conjuntos, e segue a gente, procura lá o nosso Instagram, e esse é mais um vídeo do nosso Papo de Escola. Falou, galera!